Seja bem-vindo a esse canal, Dani Barros aqui, e hoje eu quero compartilhar com você um pouquinho sobre as dificuldades que a gente enfrenta na codependência sendo mãe de dependente químico, ou filhos que têm pais adictos, ou esposa com cônjuge adicto, enfim. E nós sabemos que uma das coisas mais difíceis para quem ama é dizer não. Não para o pedido de sair da clínica antes da hora, não para a manipulação que nós enfrentamos na primeira ligação depois de internado, não para a manipulação que vem cheia de sedução, não para o pedido de dinheiro que no final das contas se torna outra coisa, não para o nosso desejo profundo de ajudar, de salvar, de proteger, não para o desejo incontrolável de controlar as atitudes e escolhas que eles devem fazer. Afinal de contas, nós é que sabemos o que é melhor para eles, não é assim? Mas com a experiência como esposa de dependente químico que eu já fui, eu sei exatamente como são todos esses conflitos que todo codependente familiar passa tendo um adicto na ativa dentro de casa. Tudo que nós mais desejamos é ter paz, acabar com esse tormento de alguma maneira, ou seja, a gente pede a Deus todo dia para inventarem uma forma de arrancar de dentro deles a vontade de usar drogas, não é assim? Então você pode ser aquela mãe que está com o filho internado há alguns meses e sabe que ele está prestes a voltar para casa, e o seu outro filho jura que se ele voltar para casa, quem sai de casa é ele, ou ele não pisa mais na sua casa. E como mãe, você entra num conflito, afinal de contas, você ama os dois filhos e não sabe o que fazer. Ou então você é aquela mãe que o filho saiu da clínica há 2 semanas ou 2 dias e já está de novo andando com aquelas pessoas suspeitas, venerando ou idolatrando aquele convívio no meio da boca, com companhias que vão levá-lo de volta para a ativa, e você vê que todo o gasto com clínica parece que não resolveu nada. Ou seu filho começa a chegar de madrugada e, como se não bastasse, o seu marido começa a te culpar pelo que está acontecendo. Afinal, alguém tem que ser o culpado das más escolhas que eles estão fazendo. Você também pode ser como esposa ou esposo de adicto, não sabe o que fazer para agradá-los, achando que o problema está na forma como você os trata, que você então deve melhorar ou mudar algo mais para que não seja abandonado ou trocado pela droga. Ou então, passar a noite toda acordado, esperando ou imaginando onde podem estar, que horas que vão voltar, ou que horas que o telefone vai tocar, dizendo que, enfim, decidiu voltar para casa. Você também pode ser como um filho ou filha, não suporta mais a vergonha dos comportamentos desses pais, ou o peso da responsabilidade que está sobre você, filhos, porque ao invés desses pais estarem sendo o seu exemplo, o seu suporte, você acaba se tornando a autoridade sobre os seus próprios pais, se tornando o pai ou a mãe deles, tentando salvá-los do álcool ou das drogas. E isso gera um desgaste emocional muito grande. E a cada recaída, a cada perda de esperança, você começa a pensar que a sua vida acabou, que não tem mais força para superar essa situação. Você se pergunta, o que eu fiz de errado, meu Deus? Por que isso está acontecendo comigo? Mas a verdade é que pais sofrem a codependência do filho adicto através do amor acolhedor e protetor. Vivem com medo de que os filhos adictos sofram e muitas vezes se tornam permissivos e negociam o inegociável sem perceber. Como codependentes, por medo ou culpa, nós nos paralisamos e nos desculpamos para não agir. E dizer não dói demais. Mas você, como pai e mãe, deve voltar a ser autoridade, não negociar princípios e valores. Eu amo você, mas não são os reis da casa. Por que toda a sua vida está voltada para o filho que continua fazendo as mesmas escolhas? Talvez ele continua nessas escolhas porque tem para onde voltar. Tem alguém que se responsabilize pelas escolhas negativas dele. Se como pais já internamos, não deu certo. Já amamos, não deu certo. Já fechamos as portas, não deu certo. Já castigamos e não deu certo.
O que resta fazer então? Tomar uma atitude a seu próprio respeito. Existe aquele ditado poético que diz: ser mãe é padecer no paraíso. Mas muitas vezes a minha permissividade, o medo de sentir dor, o medo de contrariar o meu coração e doer, eu permito que ele venda as minhas coisas ou me engane de alguma maneira. Mas você vai ficar sem casa, sem móveis, sem dignidade e sem nada. E como pais é muito dolorido dizer não. Eu sei. Porque quando tomamos uma atitude que contraria a vontade deles, quando estão em rota de recaída, essa atitude gera um certo desgaste, uma crise dentro de nós, porque nos exige certa dinâmica emocional que é contrária ao amor incondicional. E essa postura é um remédio amargo para nós, porque às vezes necessita de um posicionamento mais duro ou até mesmo dar aquele gelo para que assumam as suas próprias consequências. E isso se torna muito dolorido. Como pais, não podemos desistir dessa luta. Devemos manter acesa a esperança. Mas não podemos viver dependendo da decisão deles de querer ou não se livrar disso de uma vez por todas. Não podemos nos tornar refém dessa situação. Aí você me diz: mas eles não aceitam regras. Claro, nenhum rebelde sem causa aceita regras. E por isso você vai entrar nesse adoecimento também? Como pais, nós precisamos acordar e permitir a frustração na vida do filho adicto. Deixá-los passar pelo que eles precisam passar para que cresçam com as suas dores por causa das más escolhas. Esse remédio amargo é o antídoto do veneno da culpa. A culpa que nós procuramos em nós e que não existe. Você já fez o impossível, só não cuidou de você. Devemos amar com amor exigente e também nos curar, porque as dores se transformam em doenças emocionais e físicas no futuro. O excesso de cuidado, o excesso de salvamento é um inimigo que precisa ser combatido e você precisa se desintoxicar também. Nenhum de nós pode salvar a quem não quer ser salvo. Você precisa tirá-lo dos ombros e carregá-lo no coração. Então, você precisa ter clareza sobre o que não fez ainda, o que já fez e a partir disso, também olhar para você e para os outros papéis na família. Talvez o papel de pais dos outros filhos. Talvez o papel de empresário. Talvez o papel que a sua função profissional exige. Qual papel você tem deixado de lado na sua vida para viver a vida deles e essas péssimas escolhas? Será que não estamos apaixonados também por essa dor e sem perceber alimentamos esse ciclo vicioso em nós? A codependência é um vício de salvamento, um vício de cuidado excessivo, um vício de controle excessivo, vício de se machucar, é idolatria de gente. E por isso nós precisamos de cura também. Precisamos interná-los para desintoxicação, mas e nós? Não precisamos de internação, de ajuda? Nem como pais estamos isentos desses comportamentos viciosos. Então olhe para você, você também merece cuidado. Hora de parar de se autoflagelar. Uma verdadeira culpa acontece quando existe vontade e maldade em prejudicar o outro. Pais não fazem isso. Esses são sentimentos das armadilhas da nossa mente e por isso a culpa nos paralisa. Você deve se perguntar: quem em mim sofre culpa? Por que eu quero tomar sobre mim a culpa da insistência deles em continuar num erro, fazendo esse uso? Você fez o que podia ser feito. Deu a melhor criação que podia dar diante da ocasião que vivia. Mas a pergunta é: o que eu posso fazer daqui para frente? Você pode parar de tentar compensar esse suposto mal que você acha que gerou, deixar de ser permissivo, se posicionar como autoridade, desenvolver seu papel de pai e mãe. Às vezes, querendo ser amigos, esquecem de ser pais. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Todo ser humano precisa de limite. Filhos precisam de limites. E certos valores são inegociáveis. Por causa da culpa, nos desculpamos para não agir.
me reparo com o outro para não me sentir culpado e eu mesmo estou me manipulando. Será que eu já fiz o que os profissionais da área dizem para eu fazer? Ou eu tenho minhas próprias ideias para resolver a adicção do meu filho, dos meus pais? Será que eu estou ajudando a se libertar disso ou estou protegendo e adiando a cura do meu marido? Como pais, como filhos, nós precisamos permitir frustração na vida do outro. Isso fará eles crescerem. E o papel de pais é preservar, dar um norte. Relacionamento e participação é uma coisa, mas antes nós devemos exercer a autoridade de pais. Se pergunte: quem em mim não me permite dizer não? O que eu vivi na minha história de vida que eu estou tentando poupar o meu filho de viver? Esses são pensamentos muito ocultos no coração. Você precisa aprender a fazer esse check-up emocional para deixar de ser o codependente, cuidador ou salvador, para se posicionar como pai e mãe. Isso fará toda a diferença. O outro é culpado de você ser triste? Você pode continuar amando esse familiar dependente químico, mas não pode se permitir afundar com ele. Porque como pais, nós precisamos estar saudáveis emocionalmente para continuar na jornada, como filhos, como esposos. Deixe de se culpar por amar tanto. Saia dessa posição de Deus, de querer ter o controle e querer consertar. Talvez você pode estar evitando que ele chegue ao limite e se cure de vez. Você sempre está pensando no que pode fazer por ele. Que tal pensar e procurar coisas para ajudar a você mesmo? Quais armadilhas da sua mente estão te impedindo de caminhar e de se cuidar? Então, faça a diferença primeiro na sua vida. Lute contra essas armadilhas da mente e posicione-se a seu favor. A gente se vê por aqui.